Lição de número 8, 22 de fevereiro de 2026. O Deus Espírito Santo. Texto áureo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João, capítulo 14, verso 16. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. Essa é a verdade prática. Leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 14, versos 25 ao 31. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Introdução. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. João, capítulo 14, versos 25 ao 31. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. A pessoa do Espírito Santo, tópico 1. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova sua racionalidade. Romanos, capítulo 8, verso 27. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. Efésios 4:30. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente. João, capítulo 14, verso 26. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. João, capítulo 16, verso 13. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma sua vontade em ação. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas que são ações de uma pessoa divina. Atos 13, 2. Negar sua pessoa
é mutilar a Trindade. Pessoa distinta da Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Tito capítulo 3, verso 5. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias como o modalismo, que ensina que Pai, Filho e Espírito são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. E o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito. E os pneumatômicos, que negavam a deidade. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai e em nome do Filho, evidenciando o seu papel distinto e sua missão específica. João capítulo 14, verso 26. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. E João capítulo 14, verso 26. Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João, capítulo 14, verso 16. A palavra Consolador é tradução do grego Paráclitos, que significa aquele que encoraja e conforta, e ajudador, que auxilia na necessidade, e ainda advogado, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. O vocábulo Paracletos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. João capítulo 14, verso 16 e 26, capítulo 15, verso 26 também, e capítulo 16, verso 7, e 1 João capítulo 2, verso 1. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. A divindade do Espírito Santo. O debate filioque. A expressão latina filioque significa e do filho. Foi inserida no credo niceno Constantino Politano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Gálatas capítulo 4, verso 6. Romanos capítulo 8, verso 9. E João capítulo 15, verso 26. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Esse debate ocorreu no século IV, em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatômicos. Em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina,
A Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Os atributos divinos do Espírito. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência. O Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Lucas capítulo 1, verso 15. Romanos capítulo 15, verso 19. Onisciência. Não existe nada além de seu conhecimento. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Onipresença. Não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. Salmo de número 139, versos 7 e 10. Eternidade. Ele não passou a existir no Pentecoste, pois estava presente no ato da criação. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Hebreus capítulo 9, verso 14. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são, de modo inequívoco, evidências da deidade do Espírito Santo. Essas características lhe são inerentes. Não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Os símbolos do Espírito. Os principais símbolos representativos do Espírito são fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 3, simboliza a pureza, a presença e o poder de Deus. Água. O Espírito flui da palavra como águas vivas, que refrigeram o crente e o revestem de poder. João, capítulo 7, verso 37 e 39. Atos, capítulo 2, verso 3. Vento. Se refere à natureza invisível do Espírito. João, capítulo 3, verso 8. No Pentecostes, é representado pelo som, como de um vento. Atos capítulo 2, verso 2. Óleo, usado para a luz e a unção, simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 e 22. 1 João capítulo 2, versos 20 e 27. Pomba. O Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba. Mateus capítulo 3, verso 16. É símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito Santo. Tópico 3. As obras do Espírito Santo. O Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, verso 35. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, Mateus 1,18, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Miqueias capítulo 5, verso 2. João capítulo 1, verso 1. O evento é uma ação trinitária. O Pai enviou o Filho. Gálatas capítulo 4, verso 4. O Filho assume a forma humana. Filipenses capítulo 2, verso 7. E o Espírito Santo, o Espírito realiza o milagre da concepção. Mateus capítulo 1, verso 20. A divindade do Espírito é confirmada
por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. O Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. João capítulo 5, verso 21. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho. Atos capítulo 2, verso 24. O Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. João capítulo 10, verso 18. Capítulo 11, verso 25. E o Espírito Santo é o agente vivificador. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, verso 11. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. A atuação do Espírito nessa obra comprova sua plena divindade. O Espírito Santo e a santificação. O Espírito não apenas nos convence do pecado. João 16, 8. Mas também promove transformação. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. Efésios capítulo 1, verso 4. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. A santificação possui duas dimensões. Uma posicional no momento da conversão. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. E outra progressiva, como processo contínuo de transformação. Hebreus 12, 14. O Espírito Santo habita no crente, desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Porém, requer a cooperação do crente. Paulo exorta: andai em espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16. E adverte: não entristeçais o espírito. Efésios 4:30. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Conclusão: compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da Igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte.